Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Encontro do Esporte desse final de semana. Olha só, hoje pegamos a barca do Grêmio Náutico União, atravessamos o Guaíba e estamos na sede da Ilha do Pavão. Tem competição importante, tem informações relevantes do remo, que é o esporte mais tradicional. O esporte que foi, na verdade, o motivo da fundação desse clube que tem mais de 100 anos de história. E nós estamos aqui com o nosso programa itinerante e vamos falar, além das novidades do remo, um pouco mais sobre as informações da educação física. Vem aí um grande evento da FIEP, que é a Federação Internacional, que é sediado aqui em Porto Alegre, esse grande evento, tá certo? Um rápido intervalo comercial com essas imagens maravilhosas, fantásticas, e já voltamos com os nossos convidados. Não saia daí! A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, O Sesc gurias! tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Olha só, rapaziada, estamos dentro do armazém, não sei se assim se chama, para conversar com uma atleta que tem trazido grandes resultados para o clube, a Milena Viana. E nesse armazém, que ela vai me explicar agora se é armazém, se é doca, se é o que é, tem esses barcos maravilhosos de ponta, são os barcos mais modernos do mundo. Estão aqui, um investimento fantástico do clube, junto com a Confederação Brasileira de Clubes. Milena, obrigado por nos receber aqui na tua verdadeira casa. A casa do teu esporte é essa casa aqui na ilha, tudo certo? Isso, de nada, tudo certo. Me diz uma coisa, onde é que nós estamos aqui? Vamos situar o pessoal que está em casa. Essa aqui é a garagem de remo. Garagem. Isso, é onde ficam os barcos e os remos. Quantos, tem ideia de quantos barcos tem? Nunca contou. Não tenho, não faço ideia, mas tem bastante. São bons esses barcos. Sim, são os melhores do mercado. Bom, a gente já viu pelo teu sotaque que tu é carioca, né, que tu começou no remo muito cedo, porque tu tens 19 anos, já tem resultados expressivos. Conta um pouquinho da tua história no Rio de Janeiro, como tu foi parar, por exemplo, no remo e não foi lá para as praias jogar vôlei, por exemplo. É que eu estudava em colégio público. E aí o meu primeiro técnico, ele foi com um projeto até as escolas para trazer crianças para o remo, porque era bem vazio as garagens. E aí eu acabei indo nessa. Mas eu fui mesmo só para testar, para ver como é que ia ser. E acabei me apaixonando e estou aqui até hoje. Esse contato, eu acho que as pessoas que se apaixonam pelo remo, né, é um contato mais com a natureza. É diferente, por exemplo, futebol, a pessoa vai, é a grama, é o máximo de natureza que tem, depois é o contato. Mas tu sente que no remo tem uma interação com a natureza maior? Por exemplo, a gente está aqui na Ilha do Pavão, esse lugar é maravilhoso, né? Sim, claro. Aqui, principalmente, você tem uma liberdade para remar pelo Guaíba, então você não fica preso numa paisagem só, você tem várias todos os dias e isso, sem dúvida, é maravilhoso. Você não fica preso numa academia, numa quadra. Remo seco. Você tem uma paisagem incrível para ficar admirando enquanto rema. Mas lá no Rio treinavas na Lagoa? Isso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Qual era o teu clube lá? Era o Flamengo. Flamengo. Isso. E aí a União foi te buscar ou tu acabou varrear ali, deu uma olhadinha? Como é que foi essa história para vir para Porto Alegre, largar o calor e vir para o frio? Se bem que a gente está no verão agora, mas como é que foi essa história? Sim, eu conheci aqui o Grêmio Náutico União em 2015, que teve um camping para o pessoal de júnior que ia competir o Sul-Americano. E aí a gente veio fazer esse camping aqui, foi a primeira vez que eu tive o contato e logo de primeira eu já gostei daqui do lugar. E aí eu sempre vinha conversando com o Marcelo e ele não me dava uma resposta. E aí ficou 2 anos assim, até que ano passado eu conversei com ele assim definitivamente para vir para cá. Mas sempre eu que quis vir, não foi um convite, eu me ofereci para vir. E tu tem família aqui ou veio sozinha? Não, eu vim sozinha. Minha família está no Rio. Sim. Tá gostando da cidade? Tô gostando, tô adorando. Porto Alegre é demais, como diz a música aqui. Sem dúvidas. Tá certo. A gente está conversando com a Milena Viana, que é remadora do clube. A gente vai falar um pouquinho agora dos resultados dela. Teve na seletiva B, tá certo isso? Seletiva de barcos. De barcos curtos e conseguiu vaga, conseguiu seleção. O que levava essa competição? É que esse campeonato é o primeiro do ano e ele define os barcos que vão competir Copas do Mundo, Mundiais e etc. E nesse campeonato eu consegui o primeiro lugar no geral, tanto na minha categoria quanto na categoria acima. E aí defini os barcos para o Sul-Americano e, consequentemente, para as Copas do Mundo e Mundial. Então vais andar pelo mundo todo aí, se Deus quiser. Já foi, agora foi. Isso, agora só ano que vem, que vai ser em fevereiro, a mesma seletiva.
E a tua experiência na base e agora que tu está iniciando nessa categoria profissional, a gente pode dizer assim também, né? O que tu já conquistou lá na tua base, campeonatos brasileiros, regionais, estaduais, qual é o teu histórico? Ah, são alguns, tem alguns. Por exemplo? Mas os mais expressivos são os campeonatos sul-americanos, que em 2015 eu fui prata e bronze, em 2016 fui prata e bronze de novo, e ano passado prata e bronze de novo. Esse ano prata e bronze de novo. Aí ano que vem eu vou buscar o ouro. Agora na minha categoria, que é o Sênior B. Bom, tu falou barcos curtos. Para nós leigos do esporte são todos longos aqui. Tá? São todos longos, mas são barcos maravilhosos, são barcos lindos. Explica para nós, então, tem os curtos e os longos. Sim, os curtos são esses aqui, que são os esquifes, que é de uma pessoa. E o que também consideram é o 200, que são para 2 pessoas, mas com um remo só. E os barcos longos são esses, que são de 4 para cima, que esse é o FOR, aí tem o 400, que está ali do outro lado, e o 8, que são para 8 remadores. Que aí já são os maiores. Isso, que são os barcos longos. Olha só. Então, no curto, tu faz o sozinho ou tu faz em dois? Não, eu faço por enquanto sozinho. Sozinha. Isso. Estou em busca de uma parceira. Como é que é esse treino sozinho, por exemplo? Porque quando tu tá com o teu colega, tu tá ali interagindo e tal. E eu fico imaginando tu sozinha treinando nesse mundão, apesar da paisagem fantástica, tu tem que ter um nível de concentração muito grande. Como, por exemplo, o pessoal da natação, né? Que cai na água e é lajota e lajota lá embaixo. Como é que é essa questão de treinar sozinha? De início, para quem não gosta, é ruim. Mas para quem é um pouco mais assim, individualista como eu prefiro remar sozinha, porque eu sei que sou eu ali, então se tiver alguma coisa, o problema sou eu, sabe? Não tem quem culpar, só... Tem autoconfiança. E aí eu prefiro. Mas se eu encontrar uma parceira que também divida os mesmos pensamentos que eu, aí é mais fácil de manter uma relação com uma dupla. Senão não dá muito certo. Que maravilha. Bom, e essa competição que o Grêmio Náutico União está sediando aqui, de jovens talentos, que está transpondo isso, né? Mas a gente vê a Confederação Brasileira de Clubes buscando a base, a formação. Tu falasse até no início da entrevista aqui, que veio de uma escola pública, né? São raros os esportes brasileiros que se organizam para fomentar a base, né? Como é que tu está vendo essa competição aqui? Sim. Aqui eles também têm esse projeto. O Denis, ele organiza ali na Ilha da Pintada. Ele trouxe uma galerinha das escolas e elas estão competindo agora. Então, trabalho social também. Isso. Então isso é maravilhoso para o esporte, porque você acaba meio que renovando sempre os atletas, não é sempre aqueles que estão ali, sabe? Você tem sempre caras novas e aí é sempre bom para acrescentar na equipe. Tá, né? Porque senão acaba o esporte, se acabar o esporte não tem sentido, né? Não adianta daqui um pouco tu ter um Guga Kirten, uma Daiane dos Santos, que saiu aqui do União também, um João Derli na Sojipa, no judô. Agora a gente já vê o João Derli, já tem a Mayra Guiar, né? Vocês aqui, poxa, já tivemos gerações fantásticas aqui no Grêmio Náutico União, com o Anderson Nossetti, o Macarrão e toda essa galera que fez história em Olimpíadas, né? Que para o brasileiro não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Não é. Tem que ter muita garra e determinação, porque os obstáculos são grandes, principalmente no remo. É bem complicado. Mas a gente está indo, né? Está indo. Aos poucos estão aparecendo. Que maravilha. Bom, essa é um pouquinho da história e da luta da Milena Viana, que é a remadora do clube. E agora, então, focar 2018 e dar uma viajada pelo mundo também, né? Mas a princípio o foco maior é 2020, que é as Olimpíadas. Então, o que vier é só uma preparação para os Jogos, que é o objetivo maior nos próximos anos. São os Jogos Olímpicos. Isso. Tá focado. Tô. Mas é que essa experiência internacional com certeza vai te acrescentar muito para os próprios Jogos. Né? Sim, porque, querendo ou não, o remo brasileiro ainda é um pouco precário em relação a lá fora. Então, competir por lá dá uma experiência super grande. E aí já ajuda bastante para os Jogos. Maravilha. Quero te agradecer
né, a Milena Viana, estava um pouco nervosa para falar na televisão. Acho que foi legal, né? Foi legal, falamos no tempo certinho, falou bem, falou firme, foi muito bem, mas eu quero te agradecer, te parabenizar pela tua história, te desejar uma boa estada aqui no nosso Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que os resultados apareçam aí com o esforço do teu trabalho. Obrigado. De nada. Tá certo, gente. Em seguidinha, mais remo, mais esporte direto da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Direto da Ilha do Pavão, Grêmio Náutico União, um programa especial de remo que estamos fazendo, mas o remo tem essa qualificação toda porque tem profissionais qualificados. E o Grêmio Náutico União, só para vocês terem uma ideia da qualificação técnica que esse clube tem junto ao esporte, são mais de 120 profissionais da educação física. E a educação física tem crescido muito, especialmente na última década, talvez nas 2 últimas décadas, quando teve o seu conselho constituído, mas também tem outras entidades associativas, federativas que atuam e ajudam muito nesse crescimento da educação física. Algo que sempre surgiu
mas que antigamente não era regulamentada ou que não era tão profissional. E, por exemplo, hoje temos a Federação Internacional de Educação Física. Está aqui um dos seus divulgadores, o André Pérez, profissional de Educação Física, professor de escolinhas também, atuante na área e que está junto com o delegado, né, delegado regional e não delegado de polícia, Everton Deix, nosso grande amigo que não está aqui hoje conosco porque está no norte do país dando um curso de vôlei. André, obrigado por vir até a Ilha do Pavão para falar um pouquinho mais da educação física. Obrigado, bom dia. Quero agradecer a presença de vocês também aqui, agradecer a oportunidade que o professor Everton me deu, né? Então a gente vai falar um pouquinho da Federação Internacional de Educação Física, primeiramente, né? Que é uma federação que atua em 36 países. 36 países. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o delegado regional, que é o professor Everton Deix, né? E essa federação ela tem por objetivo divulgar eventos, cursos, workshops relacionados à questão da educação física, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o delegado regional é o professor Everton Deix e ele tem os delegados adjuntos que trabalham juntamente com ele, que é o delegado Paulo Inara Lopes de Canoas, o delegado regional, o delegado adjunto de Santa Maria, o Cléric Quinones, da região das Campinas das Missões, o delegado adjunto Luiz Augusto e a delegada Dalia Morales de Bagé. André, quando eu digo assim, quando eu falei nessa abertura aqui, que a educação física cresceu muito nos últimos 20 anos, desde a regulamentação, dos conselhos, dos CREFs, né, também dessas associações, também temos a APEF, temos tantas outras entidades, né? Tu concorda com isso, que a educação física, desde então, tem melhorado e tem mostrado muito mais o seu valor? Ah, com certeza. Eu acho que o CREF, esse conjunto de associações, eles fazem tudo isso para a gente melhorar, né, a nossa educação física, o desenvolvimento, né, aperfeiçoamento desses cursos, de workshops, isso tudo é uma oportunidade, não só para nós, mas também para os alunos que estão começando também, estudantes. Então isso tudo é válido para nós, a nossa profissão cresceu bastante dos últimos anos para cá, né? Então a Federação Internacional de Educação Física, juntamente com o CREF e as outras associações, elas estão querendo ajudar os profissionais, né? Então eu acho isso muito importante, muito interessante, né, esse trabalho em conjunto dessas federações, dessas associações, né, para a educação física. Como tu falasse agora, e a gente colocou isso no início do programa, a qualificação, né? A gente vê o Grêmio Náutico União aqui, que é uma potência mundial do esporte, não vamos nem falar porto-alegrense, gaúcha, brasileira, já é uma potência mundial, tanto que está tendo esse grande evento aqui. Essa raia é uma das raias mais importantes do mundo, saem grandes atletas daqui, vocês acompanham aí a gurizada passando, tem as escolinhas, mas esses cursos que vocês fomentam, seminários, isso que vai dando essa base na qualificação, além dos cursos de graduação tradicional, claro. Sim, com certeza. Esses cursos a gente tenta passar um pouco do nosso conhecimento também para aqueles que estão começando, né? Então, além desses cursos, a gente também dá outros workshops de dança, né, de futebol, seminários também. Então, tudo isso aí é para agregar, né, o conhecimento, nosso conhecimento do profissional de educação física para quem está começando, né, para os estudantes, acadêmicos. Qual é a maior dificuldade que hoje tem um profissional que se forma na graduação e vai para o mercado de trabalho? Qual é a maior dificuldade que tu acredita ser para o recém-formado profissional de educação física? Eu acho, na minha área, mais essa questão mais prática, né? O acadêmico ele sai muito verde ainda, né, nessas questões de ministrar aula. Então eu acho que o educador ele tem que trabalhar mais essa questão da prática, não só a teoria. A teoria é importante, mas a prática é muito mais, né? Eu acho que, para mim, na minha opinião, assim, 30% do conhecimento tem que ser teórico e o resto prático. Acho que o prático é que tem que ser mais fundamentado, né, pelos professores, né? E os alunos eles têm que ter essa visão, né? O mercado tá bom para quem está começando? Porque a gente vê que as pessoas hoje em dia elas estão mais conscientes que a atividade física. Antigamente a gente só falava esporte, né? Sim. Hoje a gente fala em atividade física, que é muito mais que esporte. É esporte, é saúde, é prevenção, às vezes é cultura, às vezes é lazer. É muito mais hoje, né? O mercado tá bom? O mercado tá bom, mas a gente tem que sempre correr atrás, né? É importante a gente estar sempre correndo atrás. Eu comecei também assim, meio assim, como é que eu vou sair e tal, como é que vai ser? Mas eu encontrei o meu caminho, né? A gente leva um susto quando pega o canudo. Exatamente. Né? Como é que a gente vai se situar agora?
né? Mas aí eu tive ajuda também, corri bastante atrás. Estamos aí, né, trabalhando com as escolinhas esportivas. E o mercado é bem amplo, mas a gente tem que procurar, tem que estar atrás, tem que estar batalhando, porque não é fácil. Nós estamos entrevistando direto da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União, o professor André Pérez, que é um dos divulgadores da FIEP, Federação Internacional de Educação Física. Bom, o professor Deixs, que é o delegado da FIEP, mas que também atua aí com diversas escolinhas e em outras áreas, né? Ele faz um grande evento. No ano passado, o Encontro do Esporte esteve nesse evento, no Caixeiros Viajantes. Entrevistamos grandes nomes do esporte e da educação física, mas ele é anual, né? É um jantar de confraternização e de reconhecimento também, porque existem homenagens àquelas pessoas e àqueles atletas que estão no dia a dia nesse trabalho. Exatamente, na verdade é um campeonato, né, que as crianças participam, né, desde março até o final de novembro, né, e em dezembro a gente faz um jantar para confraternizar, né, essas crianças. O jantar tem o objetivo de inclusão delas, né, então todas as crianças ganham medalha, ganham troféu. Isso é importante. Isso é muito importante, essa parte da inclusão é muito importante, né? Hoje vocês, além de educadores, tem que ter um pouquinho de psicologia, né? Porque a criança que só perde, ela acaba se frustrando na vida. E vocês, quando reconhecem todas as crianças, melhora a autoestima delas e é fundamental para a vida, né? Com certeza, a questão da motivação também da criança acaba influenciando bastante, né? A criança, quando ganha uma medalha, ela fica extremamente feliz, né? Às vezes a criança não quer nem jogar. Ela está lá porque ganhar medalha, né? Então eu acho que esse reconhecimento é importante, né? A gente faz um trabalho nas escolinhas, esse trabalho de inclusão mesmo, né? De incluir aquele que tem alguma dificuldade motora, aquela criança que tem alguma necessidade especial, aquela criança que tem sobrepeso. Então a gente oportuniza isso para todos, né? E o Jantar do Atleta tem isso, né? Essa inclusão de todos esses tipos de crianças, né? A gente está no 15º ano já, Jantar do Atleta. Já premiamos mais de 2.000, 3.000 crianças. Já o ano passado foram mais ou menos 600 crianças dentro do salão. Lotado. Então, que edição é esse ano? Eu não me lembro de dizer, mas já tem bastante, há bastante tempo que a gente tem o Jantar do Atleta. São vários. O salão estava lotado aquele dia, né? No último Jantar do Atleta. Não são só as escolinhas que o Deixs participa, são os campeonatos em si que participam várias escolinhas. Exatamente. Por exemplo, quais? Tem o pessoal da Restinga lá, o GB Show de Bola, do professor Flávio, o pessoal do Atlético Sarandi, do professor Igor. Flávio, ex-árbitro de futebol? Isso, exatamente. Professor Igor Madeira, do Atlético Sarandi, um grande amigo meu lá também. O pessoal do Grêmio Náutico Gaúcho também, o professor Luan. Então a gente faz aquela reunião anual, né, dos professores, né? A gente se encontra, né, habitualmente ao decorrer do ano, mas no jantar a gente confraterniza ali com nós mesmos e com os alunos também, né, que é importante, né, tá, a gente, essa confraternização de todos nós. Quem nos assistiu aí faz parte dessa turma, compra ingresso, é na hora, vocês que vão entrar em contato com as escolinhas, como é que vai ser? A gente tem um contato com os pais, né, e com o pessoal, a gente está divulgando já esse jantar desde agosto já, né, para os pais já ficarem ligados e conseguirem o seu ingresso, né. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Lembrando também, uma terça-feira, lembrando também que os atletas da dupla Grenal, ex-atletas e atletas estarão presentes lá também. Isso que eu ia te perguntar. No passado foram vários. Cleo Wickman, que eu me lembro, o Mabilha, acho que esteve. Carlos Miguel. O China também estava, o João Gabriel também, goleiro do Inter. Então é bom para as crianças que estão lá, mas os pais também querem tirar foto com os atletas, né? Então é bem importante essa interação. Já tem os nomes ou ainda é surpresa? Surpresa, tudo surpresa, porque esse ano a coisa vai vir forte. Nós vamos trazer bastante atletas e ex-atletas lá. Então é importante, a criança gosta, né? Então é isso que é o mais importante. E os pais também, né? Os pais vão lá tirar foto, né, dos ex-atletas, né? Não querem nem saber da criança, não deixa a criança lá, né, brincando. Eu quero tirar foto com o China, quero tirar foto com o Carlos Miguel e tal. Mas é bem legal, bem importante essa interação dos nossos professores, alunos e dos familiares também. Maravilha. Professor André Pérez, divulgador da FIEP, Federação Internacional de Educação Física. Vamos passar o recado final, seja do evento, seja da FIEP, seja para os teus colegas educadores físicos. A palavra é tua para a gente encerrar esse bloco. Bom, quero deixar meu abraço para os meus amigos também, né, para os meus familiares também, minha primeira entrevista, né, a gente fica meio nervoso assim, mas Como diria um ex-atleta,
voltando agora para a parte saudável do esporte, né? Da brincadeira, né? Como diria um ex-atleta, a primeira estreia. É a primeira estreia, né? Mas faz parte, né? Todo mundo tem uma primeira vez, né? Então a minha está sendo bem bacana. Convido todos vocês a participarem do Jantar do Atleta, que vai ser no dia 12 de dezembro, numa terça-feira. Gostaria também que a FIEP também está de portas abertas também para os acadêmicos, para quem quiser saber um pouco mais sobre a FIEP. A gente está em contato aí não somente comigo, mas também com os outros delegados, né? Estamos aí batalhando na educação física, que é importante. A gente está sempre juntos aí, fazendo um trabalho bem importante com as crianças e em outras áreas também. Sempre peleando. Sempre peleando, normal, né? Meu amigo André, obrigado pela presença, Obrigado, por vir até a ilha aqui. Essa ilha fantástica do Grêmio Náutico União, sede Ilha do Pavão. Um abraço para o professor Deixs, e em breve estaremos juntos aí, com certeza, trazendo mais informações e qualificação para a área da educação física. Um intervalo e em seguida voltamos direto da Ilha do Pavão. Não sai daí. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, O gurias! Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Encanto de natureza, é sempre bom retornar à ilha. Tantos e tantos anos que o Encontro do Esporte vem até aqui, 27 anos no ar, 18 juntos nessa luta, nessa batalha pelo esporte. E hoje, como falamos no início do programa, o clube cedia um evento, ou uma competição, ou uma formação, enfim, de jovens talentos no remo. Eu vou conversar nesse bloco com a Eliana Rodrigues, que é analista de projetos da antiga Confederação e agora Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, como é conhecido. Já falamos e já mostramos tantos projetos, tantas parcerias de União, a Sojipa também e outros clubes Brasil afora. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, que a gente tem entidades ainda no Brasil que estão se preocupando, que estão organizando, que estão planejando o esporte. Quantas e quantas vezes já reclamamos aqui, vamos continuar falando isso, que falta projeto, que falta muita coisa pública ainda para entrar no esporte, mas a gente vê um avanço, a gente vê melhoras. Eliana participando, tu que és de Brasília, né? Isso. Tudo bem, obrigado, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigada, prazer é todo meu estar aqui com vocês, os gaúchos, né, prestigiando aqui um evento, né, da nossa empresa, com o nosso apoio, com o apoio da Confederação Brasileira de Remo, e mais do que nunca o Grêmio Náutico União, uma parceria bem formada, que está apoiando aí os atletas de base, né, primeira competição do calendário, né, do Jovens Talento, que estão aí nos mostrando muita garra, muito empenho. Estão muito felizes e hoje vamos acompanhar aí a primeira edição do primeiro projeto do Grêmio com Jovens Talento. A gente fala do esporte, tivemos recentemente a Olimpíada no Brasil, né? E todo mundo cobrando. Pô, mas a Olimpíada no Brasil não tem medalha, cadê a medalha de ouro, né? As pessoas só sabem a medalha de ouro. Mas são esses eventos e essa formação da base
é que dá a oportunidade de um dia a gente ter as tais medalhas. Exatamente, fomentar a base é o mais importante, né? Porque se não tiver a base, não tem o alto rendimento. Então a medalha só chega no alto rendimento se começar da base. Então nosso apoio é a base mesmo. Os atletas já estão bastante animados para começarem, né? E assim se preparando para 2020, que é a próxima Olimpíada. E o nosso apoio é fomentar a base. Então acredito que muitas medalhas vão sair até 2020. Olha, como eu te falei aqui antes de a gente iniciar a gravar e agora no ar também, falei dos 27 anos do programa, 18 anos que eu estou aqui junto com o João Bosco Vaz. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, especialmente no jornalismo esportivo amador, há 18 anos, como eu te disse, eu via pai de atleta fazendo rifa de chinelo, de telefone, de uma série de outras coisas para às vezes pagar uma viagem para um outro estado. E as coisas estão mudando, longe do ideal e longe do que a gente quer. Mas, por exemplo, a CBC, né, veio assim para justamente capitanear algo fundamental, porque os clubes no Brasil, é diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, são esses nossos clubes que fomentam o verdadeiro esporte, a verdadeira base brasileira. Isso mesmo, os clubes filiados ao CBC têm esses privilégios, né, dos atletas participarem, recebendo como benefício passagem e hospedagem para participarem dos campeonatos, não só do remo, mas de outras modalidades. E temos tido muito sucesso, né, um número grande de participantes nas competições, isso tem feito toda a diferença nos campeonatos. Agora, como é diferente, né, a gente vê que quem entende participa, né? Porque muitas vezes a gente já viu aí algumas confederações, nem vamos entrar nesse detalhe político das confederações, acho que não é o momento de falar nisso, mas já existiu muito dinheiro jogado fora, isso é o que estou dizendo, muito dinheiro jogado pelo ralo, que existia o dinheiro e não existia projeto, né? Não vamos nem falar em outras cocitas más. Mas agora, quando a gente tem uma entidade, profissionais como tu aqui, que eu vejo que trabalham na área do planejamento, que esse planejamento precisa de aprovação, que ele precisa de acompanhamento. Explica para nós, fala um pouquinho mais, o que é esse projeto, o que é esse planejamento que é tão necessário para o esporte? Então, o planejamento é justamente a apresentação do projeto, né, de acordo com o edital. Então, esse edital agora que nós lançamos é o edital 7 só para competições, que ele vai ter vigência por 4 anos. De 2017 a 2020, o clube que conseguiu apresentar o seu projeto e que conseguiu ser aprovado, ele tem esse benefício aí até 2020 com passagem e hospedagens. O clube sediante que conseguiu ter o seu projeto aprovado, além dele sediar a competição, ele vai ter o retorno do que ele conseguiu executar em equipamentos para o clube, né? Equipamentos de academia, para apoiar cada vez mais os atletas, né, e ajudar na formação deles. Então, o clube, ele apresenta o projeto para a gente analisa lá desde o começo, em toda aquela documentação burocrática, técnica e financeira, né, eu digo financeira no sentido de ter o orçamento aprovado e dentro do limite, né, porque tem um limite para cada projeto, e até chegar à execução, né, que é esse momento agora. A gente vinha acompanhar e ver se deu tudo certo, se todas as ações que estavam descritas no projeto, elas estão sendo executadas, e a gente vem nesse fim de aproveitar a competição e fiscalizar também o recurso público, né, que é o que também é o mais importante, né, vamos dizer assim, é o que é mais cobrado também pela sociedade, né, quer saber onde que o dinheiro está sendo investido, quer saber se o dinheiro realmente, o recurso foi bem aplicado naquilo que foi prometido no projeto. Então a gente vem buscar ver essas ações junto com o clube sediante da competição. A verba pública ainda vem das loterias? Isso, vem das loterias, né, vem das loterias e são repassados para os clubes que formam atletas, não são todos, né, tem que ter toda uma burocracia atrás, né? Tem que ter CNPJ, não, uma espécie o CNAD e clube formador. Tem que ter o CNAD. Credenciamento, falando a grosso modo. Isso. Tem que ter um credenciamento, né? Então, assim, não é qualquer clube que recebe o recurso do CBC. Tem todo um trâmite por trás, né? De filiação. Bom, deixa eu te colocar numa sinuca de bico, mas das boas, tá? Tu estás na terra da dupla Grenal, da grenalização que se chama aqui. Aqui ou é Grêmio ou é Inter, e sempre tem discussão, mas existe um outro Grenal aqui,
que é o Grêmio Náutico União e a Sojipa, que são dois grandes clubes que também, mas de uma maneira muito mais sadia, muito mais legal, bacana, também são grandes adversários, mas são irmãos fantásticos, né? De cada um com mais de 100 anos de história, né? E tu me falavas que trabalha nos projetos de remo e de judô. O judô é o carro-chefe da Sojipa, campeões mundiais, João Derli, Mayra Guiar, que entrevistamos na semana passada. Tu já conseguiu captar um pouquinho desse clima de rivalidade dos dois clubes? Assim, de rivalidade, não, né? Porque, assim, na verdade, de amizade, né? Pelo menos com a gente lá de amizade. Então, remo, judô, judô. E estarei lá no Sojipa também, no judô. Vai ter uma seletiva lá, sub-21 também, próximo fim de semana, não, dia 8 a 10. Mas eu não vejo clima de rivalidade, não. Eu vejo clima de bastante amizade, assim, pelo menos nos projetos. Não, mas é de amizade, de camaradagem. É, de camaradagem. Camaradagem. É, de camaradagem. Mas tem uma disputinha também, viu? É. Normal do esporte. Exatamente, né? Mas remo, judô, judô. Ainda bem que não é na mesma área, né, Eliane? Se fosse, aí sim, né? Se aqui fosse sediar judô e lá também, aí ia ser uma disputa muito grande. Complicar um pouquinho. Ia complicar um pouquinho para mim, né? Ia ficar imparcial, porque eu gosto dos dois. Tá certo. Obrigado, Eliana Rodrigues, que é analista de projetos do agora Comitê Brasileiro de Clubes, continua ainda CBC, fomentando o esporte, jovens talentos, a base do nosso esporte. A gente quer ver o Brasil sempre crescendo e se não houver base, se não houver investimentos, não teremos os resultados que se quer no esporte, mas principalmente o desenvolvimento social que o esporte proporciona para nós, enquanto cidadão, enquanto pessoas, enquanto dignidade humana. A gente quer usar o esporte como a nossa bandeira, tá certo? Leva um abraço lá para o pessoal da CBC e estamos aí sempre disponível para divulgar o esporte. Com certeza, eu agradeço vocês, né, pela publicidade que vocês têm dado ao CBC, que eu acho que também é importante, né, todos conhecerem a empresa, saber que é uma empresa séria e que vem trabalhando pelo esporte, vive pelo esporte. Maravilha, tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Em seguidinha a gente volta da sede do Grêmio Náutico União da Ilha do Pavão. Não saia daí. Tá certo, rapaziada. Último segmento do nosso programa, Encontro do Esporte desse final de semana, para falar com William Jareton. É isso aí, campeão mundial, cara. Vamos começar de cara nessa aí, antes de a gente falar dos eventos, das competições, da garagem. Campeão mundial. Na verdade, assim, campeão não, né? A gente ficou em terceiro, né, em 2 etapas do campeonato da Copa do Mundo, né? E terceiro no campeonato mundial no geral, assim, na nossa prova, né, de 200 peso leve. Foi um feito inédito, né, pro Brasil, né? Algo que antes ninguém tinha conseguido, né? Ficar entre os 3 primeiros numa prova em grupo, né? Em coletivo, né? Certo. E ainda mais na dupla, né? Como é que foi? Onde é que foi? Foi nos Estados Unidos? Isso, foi nos Estados Unidos, foi em Sarasota, né? Aconteceu no final de setembro, né? Aliás, né, eu passei meu aniversário em competição e como prêmio, como presente de aniversário, ver essa medalha aí tão inédita, né? Tão esperada, né? Que a gente passa horas treinando para conquistar ela e ela chegou, né? Como presente de aniversário. Tu tem 25 anos de idade, né? Não, eu tenho 27 anos. 27 anos. E em quantos anos de remo? Eu comecei a praticar remo com 14 anos de idade. Então fazem 13 anos que eu remo, né? Então são... Você competindo ou começou apenas por esporte, por escolinha mesmo? Eu comecei num projeto social, né? Que ele era realizado na Federação do Estado aqui do Rio Grande do Sul.
e logo fui convidado a fazer remo, né, num clube que fica do lado, né, que é até o GPA, né, que é o grande rival aqui do Grêmio Náutico União. E lá se iniciou, depois de um ano eu fui convidado a fazer remo no Rio de Janeiro. Fui para o Rio, passei 9 anos da minha vida lá e depois eu optei por retornar ao Rio Grande do Sul, né, e remar pelo Grêmio Náutico União, né. Como é que é essa história? Estava conversando com a Milena, que agora tua colega atleta, né? Que é do Rio, veio para cá, tu vai para lá. E Rio de Janeiro te encantasse pela cidade ou foi só pelo esporte mesmo? Na verdade, assim, a cidade ela é linda, né? Tanto que tem o nome Cidade Maravilhosa, né? Mas, assim, eu fui na época pelo remo, né? Para buscar uma oportunidade no esporte de crescimento e tal. E, enfim, lá eu esperava uma coisa, acabou que não foi bem aquilo, então eu optei por voltar, né? E o Grêmio Náutico União estava com essa estrutura aqui que todo mundo conhece, que é uma das melhores hoje da América Latina. A Milena mostrou um pouquinho para gente. Sim, é uma baita de uma estrutura e, bom, a gente viu a oportunidade aí e decidiu voltar para, né, para tentar bons resultados, né? Que, enfim, né, nem todo mundo é movido a dinheiro, né? É verdade, embora ele seja fundamental também para as pessoas pelo menos viverem bem, né? Claro, com certeza, o dinheiro é fundamental, mas os princípios das pessoas vêm em primeiro lugar, os princípios e os objetivos, né? Então, eu optei pelos meus objetivos e outras coisas. É um conjunto, né, William? É um conjunto, porque na verdade tu precisa da grana para te sustentar, mas também tu tem que ter um objetivo de vida, como tu está falando, né? E é isso que passou na tua cabeça, e talvez isso tenha passado na tua cabeça lá quando garoto, quando começando num projeto social, né? E projetar a tua vida no esporte, né? Foi sempre assim na tua cabeça? Sim, na verdade, quando eu conheci o esporte, né, para mim, naquele momento, assim, como projeto social, foi uma oportunidade, né? A oportunidade de quê? De repente mudar de vida, de seguir um caminho diferente do que eu estava habituado e convivia, né? Tua comunidade? Sim, era uma comunidade onde tinha de tudo, assim como as outras comunidades hoje em dia têm, né? A gente sabe que tem influência de droga, enfim, de um monte de coisa, o ruim em volta. E o esporte apareceu ali como a oportunidade para mim naquele momento de tentar mudar isso, né? Na vida, assim. E hoje, por exemplo, a gente está tendo um evento aqui no clube, né, que é um evento para fomentar o esporte da CBC, com a gurizada da base, que já é bem diferente daquilo que tinha no teu tempo. Apesar do projeto social que foi lá, que, entre aspas, te resgatou ou te deu a oportunidade de crescer como atleta, hoje a gente está tendo esses projetos que, por exemplo, tu não teve uma oportunidade como esse projeto que está tendo aqui de fomentar a base. Realmente, assim, na época, claro, tinha o projeto, mas só que o projeto ele ficava meio vago. Então, o que aconteceu? Eu recebi o convite para ir para o clube e tal, mas nada demais. Hoje em dia, esse projeto todo que a CBC faz, né, que é para fomentar realmente a captação de novos talentos e de novos atletas para a renovação do esporte, isso daí é muito legal, porque tu dá oportunidade para todo mundo, né? E é muito bacana, assim, e espero que dure muito tempo, né? Porque o teu projeto era maravilhoso, era fantástico, e só por tu estar aqui hoje ele já foi vitorioso. Sim. E com aquelas crianças que naquela época que talvez não tenham sido vitoriosas no esporte, mas foram na vida, com certeza, mas era uma andorinha só, que não faz Sim. o tal do verão, que a gente diz no ditado, né? E agora não, agora é uma coisa praticamente de projeto, de estado, de querer o esporte como não só como um bem social, mas um bem esportivo também. Sim, claro. E bom, isso daí vai se espalhando cada vez mais, né, pelo Brasil aí e claro, influenciando novas gerações para seguir realmente no esporte e tentar fazer que nem tu disse, né, um verão com várias andorinhas juntas. E assim vai. E vida longa o esporte, né? Bom, e agora com esse teu resultado de ficar entre os melhores do mundo, né? Isso vai te abrir mais portas, não só pelo teu resultado, mas também com um know-how maior, uma qualificação maior, os adversários já vão saber que tem um concorrente diferente ali no William e no teu colega também, né? Que vocês, o Xavier, né? O
que tu está esperando 2018, agora que é o próximo ano, e 2020, que todo mundo pensa, né? Sim. Na verdade, assim, o próximo ano a gente vai repetir, né, esse barco do Campeonato Mundial, né? Vamos tentar melhorar os resultados, né? Porque, claro, né, foi uma temporada onde a gente competiu 3 regatas internacionais, as 3 a gente conseguiu medalha de bronze. Então foi um aproveitamento super bom, foi 100% de aproveitamento, digamos. Mas a gente quer melhorar esse resultado, né? Quer de repente conseguir uma medalha de prata ou até mesmo, por que não, a medalha de ouro, né? Esses resultados, não sei se são medidos apenas por pontuação ou por tempo, tu até pode falar isso para nós, são suficientes para um índice olímpico hoje? São nessa categoria, né? Que é, no caso, o 200, a gente compete o 200 peso leve, é uma categoria abaixo, mas com o tempo que a gente vem fazendo, ela está dentro ali do índice olímpico ali. Então dá para disputar por uma vaga nessa categoria como peso livre e conseguir de repente uma vaga para os jogos nessa categoria que o Brasil também, né, não participou até hoje, desde que começou a botar as regras de índice olímpico, o Brasil não entra nessa prova. E como é que é a classificação olímpica para o remo? Ela é só por ranking, ela é por resultado, ela é por tempo, é misto? Na verdade ela é por ranking, né? Tem a seletiva não, né? A regata qualificatória, que é no Campeonato Mundial, que a gente fala é a porta da frente, né? A entrada. E esse acontece no Mundial um ano antes dos Jogos Olímpicos. Então ali tu tem que ficar entre os 10 melhores, 10 ou 11 melhores, se eu não me engano. E aí tu já está dentro automaticamente dos Jogos Olímpicos. Se você não consegue entrar por aquela porta, a gente tem outra seletiva que é a continental, né, da América Latina, que até foi onde eu e o Xavier a gente entrou para os Jogos do Rio 2016, foi pela regata continental, que é uma regata que envolve todos os países da América Latina e os 3 primeiros estão dentro dos Jogos Olímpicos. É o mais justo, na tua opinião? Olha, não sei se é o mais justo, mas assim, a mais legal é o Mundial, entendeu? Porque ali tu não deixa dúvidas e ali tu São os melhores. tu tá entre os melhores ali, enfim, depois tu consegue até um bom resultado, né? Eu até tenho uma pequena tese, que eu sempre digo que os mundiais das modalidades são muito mais fortes que às vezes os Jogos Olímpicos em si, né? Porque os Jogos Olímpicos, a ideia dos Jogos Olímpicos é justamente a confraternização universal através do esporte, né? Então, às vezes, por classificatórias entram pessoas ou atletas menos competitivos do que num próprio mundial, né? Sim, e até o Mundial, como a gente está conversando, né? Ela vale a vaga para os Jogos Olímpicos. Então, se tu não tiver ali entre os 10, entre os 12, você está fora, automaticamente. Por isso que tu acha que é o mais justo? É o mais justo, para mim é o mais justo, porque depois essas regatas continentais, elas excluem muitos países da Europa e, enfim, né? Muita gente boa fica de fora. Muita gente Como em boa. qualquer esporte. Isso mesmo. Para a gente encerrar, tua rotina aqui, que horas tu chega na garagem, prepara o teu barco, tem um aquecimento, tem que ter um cuidado com o barco antes de entrar na água, como é que é? Na verdade, assim, eu chego no clube 7h30 da manhã. Agora, antes era 6h40, mas como eu estou estudando à noite, e aí eu vou na faculdade, né, até às 10 horas da noite, então eu estou chegando um pouquinho mais tarde para poder descansar melhor. Mas assim, a rotina é básica, a gente chega às 7h30, 7h50 a gente sai, dá uma volta na ilha, né, correndo, para aqui, faz uns 20 minutos, 30 minutos de abdominal e alongamento, depois junta, conversa com o treinador, vê qual vai ser o treino do dia, pega o barco, vai para a água, treina, faz o treino de água, volta, toma um café, se tiver uma segunda sessão ainda de manhã a gente faz essa segunda sessão, senão a gente espera o almoço, né, que a gente acaba a sessão aqui 11 horas, mais ou menos, da manhã. Aí espera o almoço, almoça, dá uma descansada, às 2 horas da tarde a gente volta, retoma, né, a nossa rotina com musculação ou bike e vai até mais ou menos umas 4 horas da tarde. E depois à noite ainda na faculdade ainda. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, sim. Sim. Cara, então, nem vou te dizer boa sorte, porque de sorte não tem nada. Bons treinamentos, bons resultados, que tu seja
cada vez mais feliz, que a gente vê que tu é feliz com o teu esporte, que tu gosta do que tu faz, que tu é apaixonado pelo que tu faz. Sucesso aí no ano que vem. Muito obrigado. Obrigado por nos receber hoje aqui na tua casa. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre o nosso esporte aí, e espero que apareçam mais oportunidades para a gente falar mais ainda de esporte, né? Que esporte, ele resulta em um monte de coisas, né? Ele proporciona um monte de coisas boas. Né? Então, bom, com o William Jareton, atleta de remo, que esteve aí no Mundial, trazendo os melhores resultados históricos da categoria para o esporte brasileiro, para o esporte do União, nós vamos terminando o programa Encontro do Esporte de hoje. Ó, a barca já está tocando, já está na hora de sair, depois dessa que sai agora, só mais à tarde. Então, encerramos o programa daqui com o melhor do remo, com o melhor também da formação da educação física. Obrigado por terem nos acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Encontro do Esporte, direto de um outro esporte, de um outro local, com muitas informações, tá certo? Grande abraço, boa semana e até lá. Tchau, tchau.